tarde, boa noite a todos e todas. É com grande prazer que damos início a este evento comemorativo dos 70 anos de atividade da Fundação Instituto de Física Teórica. Vamos iniciar a cerimônia com um curto evento sobre o Instituto Principia. O Instituto Principia tem como mantenedora a Fundação Instituto de Física Teórica, que tem sua sede desde 1951 na Rua Pamplona, São Paulo. Criado em 2017 como centro de produção e difusão do conhecimento e de conexão da ciência com a sociedade, o Instituto Principia tem 3 programas de atuação: um Centro Internacional de Pesquisa, a Escola de Talentos e o Domo Digital, onde se inserem atividades com o público externo. A Escola de Talentos oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e acadêmico a jovens que tenham grande interesse e altas habilidades para a ciência. O U-Science é um programa de orientação vocacional e de divulgação científica, voltado principalmente aos jovens que estão descobrindo as possibilidades da carreira em pesquisa. O cinema científico leva os espectadores a refletir sobre as questões presentes nos filmes por meio de uma discussão clara e objetiva. O Instituto Principia também fomenta outras atividades de difusão do conhecimento, como artigos, blogs e podcasts. Conheça, participe, amplie seus horizontes através da ciência. www.institutoprincipia.org. Dando continuidade, agradecemos a presença dos membros do Conselho Curador, do Conselho Científico desta Fundação, dos docentes do Instituto de Física Teórica, da USP, da Unicamp, dos funcionários do Instituto Principia, em particular, com destaque, agradecemos a presença do vice-diretor do Instituto de Física da USP, o professor Gustavo Alberto Budman, do diretor do Instituto de Física da Unesp, o professor doutor Alexandre Haile Rocha, o vice-diretor do Instituto de Física Teórica da Unesp e também membro do Conselho Curador desta fundação, o professor doutor Ricardo Delia Mateus. O evento de hoje comemora os 70 anos de uma fundação que tem como base o desenvolvimento, educação e difusão da ciência, em particular a física. Desde o início dos seus dias até hoje, passou por várias fases e atualmente suas atividades são realizadas pelo Instituto Principia. A primeira pessoa a nos dizer algo sobre a fundação é o professor Dr. Marcelo Nobel, professor titular e reconhecido pesquisador da Universidade Estadual de Campinas. Foi idealizador do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e diretor do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. Foi pró-reitor da Unicamp de 2009 a 2013 e reitor desta mesma universidade de 2017 a 2021. Atualmente é o presidente do Conselho Curador da Fundação Instituto de Física Teórica. O professor Nobel fará sua apresentação à distância por motivos de saúde. Com a palavra, o professor Nobel. Vamos aguardar ele entrar online. Olá, boa noite. Peço, em primeiro lugar, desculpas por não estar aí presente com vocês. Hoje eu acordei com muita dor de garganta, com os sintomas gripais e preferi não expor vocês a qualquer vírus que eventualmente eu tenha. Então, decidi ficar aqui em casa. Agradeço toda a equipe do Principia por permitir a minha participação virtual. Queria somente agradecer aqui a presença de todos e todas vocês, dizer que é uma satisfação hoje em dia estar presidindo o conselho do Instituto Principia, que, como todos vocês aí presentes, sabem e acreditam que tem um brilhante futuro ainda pela frente. Mas nesse momento de comemoração do aniversário do Instituto Principia, né, que na realidade nasceu muito tempo atrás, como a gente verá a história, com outro nome, com outras ideias, em outro momento, queria, neste momento, agradecer a todas as pessoas que, de uma maneira ou de outra, se dedicaram para fazer com que a gente possa festejar esse aniversário no dia de hoje. Então, todo mundo que participou, direta ou indiretamente, para a consolidação de uma fundação
de um instituto que é tão importante e tão necessário no cenário da ciência brasileira. Então, agradeço imensamente a participação de todos vocês e desejo um excelente evento. Pedindo novamente desculpas por não estar presente e muito chateado por perder aí a possibilidade de conversar pessoalmente com quem está aí no Instituto no dia de hoje. Muito obrigado e que tenhamos um ótimo evento. Professor Dr. Marcelo Nobel, agradecemos suas palavras. Passamos a palavra agora para o professor Diógenes Galetti, docente da Fundação Instituto de Física Teórica desde 1987 e então contratado para fazer parte do recém-criado IFT-Unesp, hoje aposentado por aquele instituto. Professor Galetti, por gentileza, faça a sua apresentação. Ok. Obrigado. Esses momentos, quando a gente tem que falar de passado, de instituição, sempre derrubam a gente, porque isso envolve tempo, né? Significa que eu sou velho. Tão velho que eu vou ter que fazer rememorações, não reflexões, como me foi sugerido, sobre a Fundação Instituto de Física Teórica. Eu havia inicialmente preparado uma série de slides para falar sobre o que eu penso, o que eu acumulei ao longo do tempo a respeito da Fundação, e tinha posto o título Memórias, Reflexões sobre a Fundação Instituto de Física Teórica, subtítulo Sonhos e duas bifurcações. Mas aí me foi sugerido que não era momento de fazer reflexões e fazer comemorações. Então, eu vou começar reorganizando a minha fala, fazendo homenagens. Mas para fazer essas homenagens, agora eu vou fazer uma brincadeira, eu me socorri de um recurso que foi o seguinte: como não vou fazer reflexões sobre a Fundação, eu vou passar minhas impressões. E impressões me levam ou me levaram a reconstruir no passado a memória que eu tive da primeira vez que eu vi a peça musical do Mussorgsky, que se chama Quadros de uma Exposição. Mussorgsky tinha como amigo um pintor e arquiteto, o Hartmann, e o Hartmann morreu muito cedo. E foi feita uma exposição de quadros que Hartmann tinha pintado. E Mussorgsky foi a essa exposição e andava vendo os quadros. Então, na peça musical tem a promenade, que são os instantes musicais onde Mussorgsky vai de um quadro para o outro. Então, os temas que Mussorgsky apresenta são as impressões dele a respeito dos quadros que ele estava vendo, do amigo dele. E, de vez em quando, tem uma promenade. Ele sai de um quadro e vai para o outro. Então, eu resolvi me divertir fazendo isso, tá certo? Eu tenho 2 quadros para contemplar e vou ficar fazendo uma promenade entre um quadro e outro. Esses 2 quadros são 2 quadros que representam 2 pilares, 2 pilares da Fundação Instituto de Física Teórica. Professor Jorge Léo Ferreira e professor Paulo Léo Ferreira. A história da Fundação está desde o seu início. Dia 29 de agosto de 1950 foi criada a Fundação. 72 anos a Fundação tem. O Instituto de Física Teórica, o seu objeto, o objeto de suas intenções, de todos os esforços, era o Instituto de Física Teórica, começou a funcionar em 14 de julho
de 1952. Esses dois senhores, Paulo e Jorge Léo Ferreira, foram os sustentáculos de toda a atividade científica, mas também do caráter que a Fundação, no seu dia a dia, passou a ter. Esses dois senhores eram, como eu poderia dizer, fora dos padrões. O Jorge tinha uma memória descomunal, ele sabia coisas que a gente não pensaria, não conseguiria pensar, ele pensava. O Jorge sabia tudo. O Jorge pensava em tudo, ele buscava tudo. E ele deixou essa marca dele na biblioteca. Na época em que, vejam, a história da Fundação tem um dos marcos formidáveis da Fundação, foi a criação do Boletim Entre Físicos, que o grupo japonês do Taketani implantou aqui no Brasil. Foi aqui, na Fundação, que começou o Boletim Entre Físicos, Notícias entre os Físicos, que mais tarde virou a Revista Brasileira de Física, hoje é o Brazilian Journal. Ela nasceu aqui. O Jorge foi o seu primeiro editor. O Jorge foi o editor durante anos da Revista Brasileira de Física. Ele sabia tudo. Quando eu cheguei aqui, o meu slide, primeiro slide, por favor. Este slide aqui, vocês me veem aqui. Este sou eu. Aqui está a Regina, o Frank está aqui, Patrícia, Zimmermann, Escobar, Aldorovandi, Salomão, Walter Miguel. Quando eu cheguei, a Fundação estava nas bordas de fazer 30 anos. Começo dos anos 80, 30 anos tinha a Fundação. Eu chegava na minha sala, às vezes eu chegava assobiando uma música, o Jorge saía da porta dele e dizia: você está assobiando o noturno número tanto de Chopin. Noturno é uma palavra que foi cunhada no século tanto pela pessoa assim, 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 assado, e fazia uma reconstrução histórica, não só da peça, mas da história da música ocidental. O Jorge sabia de cor o que tinha no acervo da biblioteca. Se eu dizia para ele: Jorge, eu estava pensando num problema assim, o que você acha e tal, ele disse: procure o livro tal. Tem. Eu comprei em Londres, na rua tal, no ano tal, por recomendação de fulano Beltrano. Ele sabia completamente o que tinha ali dentro. A gente pode pensar hoje que isso é pouco. Não é. Naquela ocasião, o livro era essencial. A gente não faria física sem livros. Uma ocasião veio um sueco, a pedido da comissão do projeto CAPS-COFECUB, francesa, e veio vistoriar a biblioteca para ver se ela era boa o suficiente para fazer jus a um pedido de intercâmbio. O sueco disse: eu ouvi dizer que a biblioteca de vocês é muito boa. Quero ver. Vocês têm o livro tal? E tínhamos. O livro existia, estava lá. Aí ele me contou uma coisa que eu não tinha me dado conta, que foi o seguinte: ele disse: vocês aqui, longe do centro de produção da ciência, vocês não conversam com o autor do livro, vocês não conversam com o autor do pré-print, vocês leem o pré-print, vocês leem o livro. É fundamental que vocês tenham os livros e os pré-prints. Vocês não viajam o tempo inteiro, vocês não convivem com os centros produtores. A biblioteca era essencial e sempre foi. Sempre foi. O Jorge,
auxiliado pelo tenente Moacir, que muitos se lembram, fez milagres. O Escobar, que aparece de costas aqui, né, conversando com o Rubem e com o Zimmermann, assumiu o controle da biblioteca quando nós chegamos aqui, nessa época. Foi uma revolução, porque as pessoas novas que chegavam aqui estavam mudando os padrões. Abra a biblioteca para todos. Os estudantes podem entrar na biblioteca, eles têm que morar na biblioteca. Este é o lugar onde eles vão viver. Aqui é o lugar onde eles vivem. Mas por que que isso funcionou ao longo do tempo? Quantos ex-alunos nós temos que lembram uma saudade enorme e com uma lembrança positiva do que era viver na biblioteca? Porque a biblioteca tinha tudo o que eles precisavam. E isso era a mão do Jorge. Agora eu vou fazer minha promenade e vou lembrar quando eu fui contratado na fundação. Eu tinha acabado de me doutorar e me foi feito um convite para que eu viesse dar um seminário no IFT para ver se eu tinha qualificação para ser convidado para vir trabalhar aqui. E, assustadíssimo, falei, bom, eu vou cruzar com aquele pessoal lá que na USP a gente sabia, lá é terrível. Curso, disciplina lá no IFT é terrível. Imagine pegar o Gerhard Bund, o Diógenes Rodrigues de Oliveira dando eletrodinâmica, o Zimmer mandando mecânica quântica. Vai ser terrível, eu vou ter que expor para eles. E cheguei aqui muito assustado. E cheguei aqui em cima da hora. Seminário às 14h, quarta-feira, e eu cheguei 11h50. O meu anfitrião, que era o Diógenes Rodrigues de Oliveira, estava no portão, assustadíssimo, pensando que eu ia dar o cano. Eu cheguei apavorado, e ele disse, vamos que está todo mundo no auditório. Mas antes vou te apresentar o professor Paulo. E me levou, subimos as escadas e fomos à sala do professor Paulo. Eu entrei, tremendo, bom, agora eu vou conhecer a fera. E entrei na sala do professor Paulo, ele se levantou gentilmente, olhou para mim, estendeu a mão e disse, como está sua filha? Eu soube que ela fez uma cirurgia muito grande, ela está bem? Foram as primeiras palavras que ele falou. Ele não perguntou o que eu fazia, se a minha tese tinha passado bem, se já tinha escrito 2, 3, 5 artigos, não perguntou. Ele perguntou da minha filha, que tinha acabado de ser operada. Eu levei um choque, porque eu vi que eu estava diante de uma pessoa com uma formação humana profunda. Ele não era uma pessoa que transmitia falsidade, ele queria saber genuinamente o que estava ocorrendo com a minha família. Me abalou profundamente e eu percebi que eu estava chegando num lugar que tinha pessoas de caráter diferenciado. A formação sólida, humana sólida, dessas duas pessoas, do Jorge e do Paulo, marcaram muito a minha vida. Porque eu aprendi a ter respeito pela dignidade das pessoas. Antes de sermos físicos, éramos seres humanos, que éramos todos respeitados. E isso eu aprendi com eles dois. Com as duas pessoas que são os pilares da Fundação Instituto de Física Teórica naquele período. Segundo slide, por gentileza. Esse slide, vocês veem aqui, professor Paulo, velhinho, Bruto, Pimentel, eu, Castilho,
Zimmermann. Né? Vocês veem aqui uma quantidade enorme de pessoas. Vejam quantas pessoas estão aqui. Não é? Quantas pessoas estão aqui? Este é o fim de um ciclo. Aí, nessa ocasião, estava ocorrendo a comemoração dos 50 anos do IFT. 52 anos da fundação. Isso é o fim de um ciclo. Mas esse fim de ciclo, como vocês podem ver, quantas pessoas estavam ali? Quantas pessoas passaram por essa fundação, por esse instituto? Claro que eu falo isso com raízes profundas, calçadas na minha emoção de ter vivido esse período. Porque aquele senhorzinho sentado ali, a esposa dele aqui de lado, ela está aqui, essa esposa dele, veja, ele ali, não é? Quietinho. E eu vi nessa foto, realmente é ruim sair para trás para falar, 2 pilares, né? 2 pilares. Este pilar. Eu pensei, isso é uma figura de linguagem, uma figura fantástica. Os 2 pilares da fundação, Paulo e Jorge, sustentaram a fundação nos períodos mais difíceis que vocês imaginam. Naquele primeiro slide meu, nós estávamos vivendo um período fantástico. O Instituto tinha contratado 5 pessoas novas. 3 estavam no primeiro slide. Não apareciam Pimentel e Scheller. Aquele período morreu exatamente nos 30 anos da fundação. 30 anos da fundação. A fundação entrou em parafuso naquela ocasião e teve que começar a custear as suas atividades de forma dura. Historicamente, nunca se comentou isso, mas é preciso que se fale. O professor Paulo Léo Ferreira fazia empréstimo no banco em nome pessoal para pagar as atividades e punha a sua casa como garantia do empréstimo. Ele custeou durante anos esse tipo de coisa. Nessa festa dele, na anterior, quando ele fez 70 anos, já estou acabando, Norma. Nos 70 anos do professor Paulo, foi feita uma homenagem muito bonita. O professor Salmeron falou 1 hora, contando das virtudes do professor Paulo e tudo mais. Jorge já tinha morrido. E na festa final, o professor Paulo encerrou com um discurso onde ele recitou um pedaço do poema Mar de Portugal, de Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E passa para a segunda parte. Essa segunda parte é que ele sempre gostava de citar, e às vezes ele recitava para mim também. Valeu a pena? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Essa poesia do professor Paulo marcou profundamente em mim a sensação de que estava se fechando um ciclo. Ele tinha passado com muita dor o cabo do bojador. Ele deixou uma fundação que é essa que continua agora. Obrigado. Aqui era um alambrado, uma cerca de arame, tinha esse banco. Aqui era um galpão onde jogávamos tênis de mesa. Era exatamente assim. Era aqui em cima. Essa parede aqui ia até o hospital.
né? Era assim. Esse galpão ia até o hospital aqui. E aqui tinha, aqui era onde, em 10, 11, passávamos a hora depois do almoço jogando muito tênis de mesa aqui. Patrícia Frank, a esposa dele, né? A Regina, eu, Salomão, Walter, Miguel, Zimmermann, de Costa Escobar e Rubem Aldrovandi. Sim. Comentário, sugestão, críticas, dúvidas? Ok. Muito obrigada, professor Galete, pelas suas excelentes palavras. Bom, tenho que dizer que eu também tenho memórias muito boas do período do IFT, né, de quando eu fiz mestrado aqui. Era realmente um ambiente muito particular e muito acolhedor, né, além de ser muito sério. Até tem uma foto minha aí, né, Wellington? Já passou, deixa lá. Bom, então, depois de agradecer ao professor Diógenes pelas suas palavras, passamos a palavra para o professor Gerson Francisco, que foi diretor do IFT-Unesp, docente aposentado desse instituto e atual diretor-presidente da Fundação Instituto de Física Teórica. Foi responsável pela rentabilização do patrimônio da Fundação e pela implementação dessa estrutura física que ela dispõe hoje. Oba, agora vai. Bom, deixa eu ver esse aparelhinho aqui. Tá, acho que dá. Está funcionando? Tá. Boa noite a todos. Bom, deixa eu começar aqui. Eu vou fazer uma linha do tempo, só para calibrar a informação, porque muita coisa aconteceu na Fundação nos últimos 70 anos, e eu só tenho uns 10 ou 15 slides para explicar. A criação da Fundação foi em 1951, em 52 começaram as atividades, né? Vocês vão ver por que essa data 52 é marcante aí, né? A Fundação funcionou de maneira independente por 35 anos, desenvolvendo pesquisa, orientando teses de mestrado, tese de doutorado. Eu fui aluno de mestrado aqui, a Norma foi aluna de mestrado e o Marcelo Guzzo também foi aluno de mestrado. Depois, a Fundação ela não conseguia manter mais o seu quadro, professores. E o que aconteceu foi que fizemos um grande acordo com a Universidade Estadual Paulista, e os professores da Fundação foram os mentores de um novo instituto, que foi criado em 1987, o Instituto de Física Teórica da Unesp. E o Instituto ficou ocupando a sede da Fundação durante 22 anos. Todos os recursos que a Fundação tinha, recursos patrimoniais, né, foram entregues para uso do Instituto. A gente gostaria de ter feito mais, mas a Fundação não tinha recursos financeiros, e a única coisa que ela podia fazer é ceder a sua instalação, que era modesta, mas estava num lugar privilegiado. Em 2009, com a criação do campus na Barra Funda, o IFT-Unesp se muda para lá, e é nesse ano que é feita a negociação do patrimônio, né, que permitiu a rentabilização. Bom, tem uma longa história sobre essa negociação, que eu não vou entrar, mas em 2017, a Fundação recebeu todo esse patrimônio aqui que vocês estão vendo, né? A casa, o casarão, restaurado. Eu participei intensamente do restauro do casarão, esse domo, o centro de pesquisa e unidades na torre comercial. Nessas unidades é que a Fundação extrai o recurso para financiar o seu custo fixo, né? Pagar as contas e tal. São aproximadamente 4,8 lajes, 4 lajes inteiras e 0,8 lajes em unidades separadas ao longo da torre. E é de lá que a gente tira a nossa renda. Bom, o grande mentor da Fundação foi o engenheiro Hugo Léo Ferreira, pai de Jorge e de Paulo, né? Aquelas pessoas que o Galete acabou de mencionar.
Ele teve a grande ideia de fazer essa fundação, e uma ideia que eu considero revolucionária, né? Fazer uma fundação de direito privado num país como o Brasil, dedicada à ciência básica, é muita ousadia, né? Eu acho que é muita ousadia, muita coragem, né? E é uma fundação que não dispunha de recursos próprios. Isso foi uma coisa que veio a trazer grandes dificuldades na administração da fundação, muita dificuldade, né? E qual era o modelo? O modelo era o Instituto Max Planck da Alemanha, tá? E na escritura de criação, que nós temos essa escritura, para vocês verem a ambição dessa fundação, dessa pessoa que criou a fundação, estava lá o nome como professores a serem contratados por corpo científico, Werner Heisenberg e o professor von Weizsäcker. Você vê a ambição, né? O nível que se esperava dessa fundação. E aí está o Heisenberg, que foi o nosso primeiro diretor científico, Weizsäcker. Parece que a pronúncia é essa, né? Weizsäcker. E ele está dando uma palestra, uma entrevista para um jornalista, provavelmente, acho que é Estado ou Folha de São Paulo, não sei direito que jornal que é. Né? Bom, então, a celebração dos 70 anos é marcada por essa palestra que ele deu aqui no Casarão, no primeiro andar, sobre teoria da turbulência e suas aplicações em astrofísica. E eu fui ver, puxa, ele trabalhou com teoria da turbulência, né? Então, eu descobri, nesse livro, foi a única referência que eu achei dos pré-prints originais do Heisenberg e do Weizsäcker sobre teoria da turbulência em fluidos. Enquanto o Heisenberg estava desenvolvendo uma teoria da turbulência, o Weizsäcker estava estudando o espectro de energia nessa teoria. E depois de 46, que é a data desse pré-print, esses artigos eles começaram a publicar em revistas em inglês. Tá? Esses são os estrangeiros que foram contratados pela Fundação, e eles impingiram na Fundação uma forte dinâmica de pesquisa. Tá? O diretor que veio depois do Weizsäcker foi o Gert Molière. E essa foi a fase dos pesquisadores alemães e japoneses. Eu não poderia deixar de falar do professor Paulo Léo Ferreira. Tem um artigo do professor Roberto Salmeron sobre essa grandeza de Paulo Léo Ferreira, e lá ele cita isso que o Galeta acabou de dizer. Não tinha dinheiro para pagar salário. O que ele fazia? Ele ia no banco, pedia empréstimo e precisa deixar uma garantia, né? Porque banco não é instituição de caridade, como todo mundo sabe, né? E a garantia que ele deixava era a casa dele. Mais ou menos ele hipotecava a casa para poder pagar salário atrasado. Eu nunca vi uma pessoa fazer isso por uma fundação. Bom, a história da negociação é meio longa, do terreno da rentabilização, e teve várias etapas. Começou em 1998 e foi indo. Em 2009 ocorreu a venda do terreno e a ida do FT-Unesp para Barra Funda, no novo campus. Em 2017 foi a entrega das unidades. Eu já expliquei para vocês que as unidades se compõem, a negociação que eu arquitetei foi composta pelo Casarão, uma parte em dinheiro, o centro de pesquisa, que está lá na frente, onde vai ser o coquetel, este domo aqui, ainda não é digital, né? A gente espera equipar para ser um virtuário, né? um sistema imersivo 360 graus, ainda faltam os equipamentos, mas ele já está bem equipado, né? O que deu para fazer. E depois tem unidades na torre, como eu já falei para vocês. E essa foi uma implantação que ganhou prêmios, né, de arquitetônicos, né, prêmios de arquitetura. O nosso arquiteto, eu acho que não veio, né? Eu convidei o Kuruchin, ele não veio. Eu trabalhei muito com esse arquiteto, muitas reuniões, dezenas e dezenas de reuniões para sair esse projeto e essa implantação. Aqui estão algumas das incorporadoras com as quais eu negociei, tem mais de 10 aí, e a última foi a Brookfield. A última não, a que realmente efetivou a negociação foi a Brookfield, que agora se chama Tegra, né? Mudou de nome e mudou muita coisa lá dentro. Depois que mudou de nome, eu também não conhecia mais ninguém, aqueles diretores que eu tinha mais contato foram todos embora. Mudou bastante essa empresa. Eu tinha a obsessão, fazer um grande projeto para a fundação. Tinha que ser uma coisa grande mesmo. Honrar a memória do Hugo, do Paulo, do Jorge, que dedicaram a vida a essa fundação aqui. E também o nível científico, né, inspirado pelo Weizsäcker.
Bom, então, a situação é que uma motivação foi esse artigo de jornal, em que crianças altamente dotadas levavam uma vida muito ruim, assim. Você está vendo esse menino aí, o Flávio, né, que mora numa comunidade, e ele, o que ele mais gosta é estudar mitologia grega e história da arte, né, para vocês verem. Se vocês olharem esse jornal, aliás, a Folha, se vocês entrarem na Folha de São Paulo, ainda bem que a Folha de São Paulo deixou no site, né, tem essa fotografia, se vocês quiserem, coloca lá, País desperdiça pequenos gênios, e coloca lá, Folha de São Paulo, que vocês vão ver essa foto lá, né? E se você for olhar dentro, tem um menino, que eu acho que o nome dele é Pedro, tem grandes habilidades para matemática, e quando ele não está fazendo matemática, ele está num posto de gasolina, vendendo sorvete e engraxando sapato. Aí eu pensei, bom, a Fundação pode fazer alguma coisa. A Fundação é um microcosmo no meio de um país que tem toneladas de problemas. A gente não vai resolver os problemas do Brasil, mas alguma coisa a gente pode fazer. E a ideia foi montar a Escola de Talentos, que foi implementada 20 anos depois pelo Marcelo Guzzo e pelo Ricardo Mateus. No ano 2000, a Fundação não tinha recursos para fazer nada, ficou só na imaginação. E uma outra ideia foi fazer um planetário, né? Isso daqui vai ser mais do que um planetário, vai ser um virtuário, né? Um domo digital, um lugar de shows imersivos. Você pode falar de mudança climática, astrofísica, um monte de coisa. E também pode ser um planetário, tá? Mas a ideia que veio dessa foto aí, que é o Digistar 3, um sistema, hoje já está no Digistar 7, né? Que pode ser em formato de arquibancada, não precisa ser um planetário convencional, em que as pessoas ficam tudo em volta, porque se ficar tudo em volta não dá para dar uma aula, não dá para dar uma palestra, mas isso aí dá. Eu falei, não, então isso aí é um projeto para a Fundação. Cheguei para o professor Landim, que era o presidente do Conselho Curador, falei, professor, eu estou querendo fazer um planetário lá. Né? Porque é meio polêmico, o que você vai fazer um planetário numa fundação de física teórica? Mas eu queria fazer uma coisa grandiosa, né? E aí ele falou, vá em frente e faça, e agora nós estamos nele, né? Bom, então agora vem uma nova fase, tá? Eu entendi, o Galete disse que uma era morreu, né? Eu tive no velório do professor Rubem Aldrovandi, que foi meu orientador de mestrado, e lá realmente eu vi uma época morreu, tá? Morreu. Aquela época foi. Aquilo ali nunca mais vai voltar. Como a fundação era, acabou. Não volta mais. Mas agora a gente pode fazer outras coisas. Né? Essas outras coisas estão sendo feitas através do Instituto Princípio, que é o braço executivo da Fundação. Então, o objetivo é ser um centro, uma ponte e uma fonte. A gente está cumprindo quase tudo isso, menos essa de se promover o desenvolvimento social e econômico. Quem sabe, no futuro, a gente possa fazer isso, fazer um grande simpósio aqui, com autoridades, estabelecer políticas públicas para a ciência, está à disposição. Está à disposição. Eu acho que ninguém vai se opor dos nossos conselhos que autoridades venham aqui para traçar políticas públicas para a ciência, né? Estamos à disposição e o nosso lugar também. Bom, então, a partir de 2018, veio a rentabilização do patrimônio, com aquelas unidades nas lajes que eu falei para vocês, né, que fica aquele prédio que está aqui do lado. E aí vieram as atividades, porque sem recurso você não tem atividade nenhuma. Tudo que veio debaixo de 2018 foi porque a gente tinha recurso para fazer, porque senão não saía nada, né? Então veio tudo. Quer dizer, veio o Science, veio a Escola de Talentos, Cinema Científico e atividades iniciais no centro. Atividades de pesquisa, que a gente fez em colaboração com o professor Nathan, e que vai ter muito mais no ano que vem, né? Agora, também teve programas instituídos pelo nosso Conselho Científico, que são programas temáticos instituídos pelo Conselho Científico, quando era dirigido pela professora Renata Funchal. Agora ela não é mais diretora, porque o mandato dela se encerrou. E os programas temáticos são Informação Quântica e Astronomia de Multimensageiros. Bom, isso aqui é um pouco de propaganda, algumas atividades que a gente teve. Essa professora Aline é paleontóloga e esse nosso programa U-Science é muito interessante, foi instituído pela professora Norma, e é muito legal porque o professor vem aqui, ele não fala só da área dele,
A professora fala também como que ela se tornou paleontóloga, o que inspirou a professora, conta um pouco da história, das bolsas que pode... Tem aluno que nem sabe que existe bolsa que ele pode conseguir, né? Então, é uma orientação vocacional mesmo, né? Além de falar de uma área de pesquisa. E nada disso seria possível se não fossem os nossos conselhos, e, em particular, o professor Nobel, que aceitou ser o presidente do Conselho Curador, uma pessoa que não recebe nada para fazer isso, faz gratuitamente, usando o seu talento, o seu tempo. Agradecemos também ao professor Samuel Pessoa, que está aqui, é o vice-presidente do Conselho, e aqui embaixo eu coloquei outros presidentes do Conselho Curador. Nós também temos um grupo muito dedicado. O Galete falou que a Fundação tem 2 pilares, e eu acho que o DNA da Fundação tem 2 componentes. Primeiro, é uma dedicação muito intensa a essa entidade, porque senão não sairia nada do que saiu aqui. Aqui tem 3 professores e 5 funcionários, né? Esse é o quadro de pessoas que faz tudo acontecer aqui dentro. E esses funcionários também estão imbuídos dessa... É mais do que um mero emprego, é mais do que um contrato seletista para esses funcionários. Eles realmente pegaram o espírito da Fundação, né? Que é um zelo por essa entidade. Bom, então, eu tinha aqui uma finalização. Então, esse aqui foi um breve histórico. Eu sei que uma parte da Fundação morreu, mas agora tem um renascimento. Eu estou apresentando para vocês o renascimento da Fundação, que vai ser por meio do Instituto Princípio. E eu espero que isso aqui esteja inteiro funcionando por mais 70 anos, porque é incrível que uma fundação de direito privado, sem ter recursos próprios, conseguisse sobreviver 70 anos. Realmente é quase que um milagre. Obrigado. Agradecemos as palavras do professor Marcelo Nobel, online, professor Diógenes Galete, professor Gerson Francisco, que nos forneceram um panorama amplo da Fundação Instituto de Física Teórica. Convido a todos a participarem do coquetel, que vai ser realizado no piso térreo do prédio do centro. Saindo aqui por onde vocês entraram, pelo foyer, vocês estão no piso boulevard, subindo um andar pela parte externa ou interna do prédio, vocês vão estar no térreo. Então, bom coquetel a todos.